Obrigado, Tiaguinho. Que o Senhor nos conduza a sua palavra agora. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Eu gostaria de ler com você os versos 13 ao 23. Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 23. Um texto muito conhecido, um texto muito estudado, mas eu creio que Deus tem algo novo para nós nessa manhã. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a nos mostrar os seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Pai, mais uma vez entramos no altar da oração, pedimos a Tua graça, que a Tua palavra seja luz para as nossas vidas, seja lâmpada para os nossos pés, e que possa nos abençoar nessa manhã. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tenha liberdade e fale aos nossos corações nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente conhece a voz de alguém, a gente consegue reconhecer essa pessoa com poucos segundos. Por exemplo, se eu pedir aqui para o Gabi, para o Tiago colocarem uma mensagem antiga de uma pessoa que muito pregou aqui nessa rádio, vocês logo de cara iam dizer: poxa, é o pastor Natanael, é o pastor Natanael Pai, ele está ali pregando, alguém colocou a sua voz ali. É uma voz que para nós que conhecemos ele, e ele que atuou muito na rádio, é uma voz muito conhecida. É uma voz que nós sabemos discernir, não importa quanto tempo tenha passado, porque nós conhecemos a sua voz. Existem alguns humoristas, existem algumas pessoas que também conseguem imitar a voz de pessoas que conhecem, que estudam. E, por exemplo, o Silvio Santos, um dos mais famosos da televisão e uma das pessoas que mais tem imitadores pela sua voz peculiar, e talvez eu falando o nome dele você já imagina as coisas que ele fala, a voz dele já vem à sua cabeça. E certamente quem conhece a voz de Deus, essa voz é uma voz inconfundível. Assim como você conhece a voz do Silvio Santos, do Faustão, do Galvão Bueno, pessoas que a gente tem o costume de ouvir, pessoas que falaram tanto na nossa vida, como o pastor Natanael Rinaldi também, nós
precisamos discernir a voz de Deus no nosso coração. E Jesus, ele sabia muito bem como discernir a voz do Senhor. Esse texto que nós lemos, esses 10 capítulos de Mateus 16 que nós lemos, mostra a diferença prática. A diferença entre o homem falando, entre o diabo falando e entre o Senhor falando, entre Deus falando. E como reconhecer então a voz de Deus, pastor? Eu quero, nessa breve meditação que nós temos a oportunidade de fazer nessa manhã, dizer como nós devemos reconhecer a voz de Deus. Saber quando é o homem, saber quando é Deus e também saber quando é algo que não vem de Deus, que vem do maligno. No versículo 13 e 14 de Mateus 16, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem que os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus chega aqui e pergunta aos seus discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E os seus discípulos dizem: os homens estão falando que você é um dos profetas, você é João Batista, Elias. E Jesus pergunta aos seus discípulos o que os homens estavam falando a seu respeito. E de pronto, aqueles homens responderam conforme tinham ouvido na rua. Sabe quando você vai a um lugar e aquela pessoa começa a te dizer, por exemplo, você não conseguiu ir, por exemplo, ontem no culto, e você pergunta para alguém que foi no culto: e aí, o que as pessoas falaram lá na igreja, o que foi falado? Então você ouve ali a respeito daquilo que foi comentado numa festa, num lugar que você não pôde ir. Você pergunta: e aí, o que o pessoal falou e tal? Então os discípulos relataram para Jesus o que os homens estavam falando dele nas ruas. Então o mestre estava sendo comparado a profetas como João Batista, Elias, ou Jeremias, ou um qualquer, ou um profeta novo, um profeta que tinha nascido ali. O homem muitas vezes fala coisas boas. Nós, muitas vezes, falamos coisas boas. Se a gente pensar direitinho, se a gente ter cuidado com as palavras, nós temos a capacidade de falar coisas boas. E muitas vezes o homem fala coisas boas ao nosso respeito. Se você sair por aí, você não ouve as pessoas falando mal de você. Geralmente as pessoas falam mal da gente por onde? Pelas costas. Quando não tem ninguém, quando a pessoa não está presente. E quando nós estamos juntos, nós ouvimos coisas boas, nós falamos bem daquela pessoa. Então, o homem, ele é muito tentado a manter essa boa convivência. Então, o homem muitas vezes fala coisas boas ao nosso respeito. E nós somos tentados, muitas vezes, assim como os discípulos, a pensar que essas palavras são de Deus. Quantas vezes nós ouvimos coisas boas de homens e nós somos tentados a imaginar: bom, essa palavra veio de Deus. Ele tem um linguajar religioso, ele fala coisa que me agrada, então essa voz de Deus. Não é porque é uma coisa boa que foi dita, não é porque te agradou que é a voz de Deus. Muitas vezes Deus diz não, muitas vezes Deus não faz segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos discernir, e assim como Jesus discernir qual é a voz do homem, qual é a voz de Deus. Mesmo que essa coisa tenha sido boa, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos discernir se essa voz vem de Deus ou essa voz vem do diabo, vem do homem. Existe um ditado muito famoso: a voz do povo é a voz de Deus. Você com certeza já ouviu isso.
E eu preciso te dizer, essa é uma das maiores mentiras que nos contaram. Uma das maiores mentiras repetidas quase que diariamente. A mesma multidão que gritou Hosana no domingo foi a multidão que gritou crucifica-o também na quinta-feira. Nem sempre, quando todos estão falando bem de nós, significa que Deus está os usando para falar conosco. Porque, como eu disse, pessoas falam bem na nossa cara, mas atrás, nas nossas costas, falam mal, maldizem, não são coisas boas. Então saiba discernir a voz de Deus e a voz do homem. Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem. Então, meu irmão, não confunda. Aquele homem me disse coisas boas, então isso vem de Deus. Aquele homem disse coisas que me agradaram, então vem de Deus. Tome muito cuidado com isso. Você já foi enganado pela voz do homem? Eu te trazendo essa reflexão, você já parou para pensar, poxa vida, pode ser que nesse momento mesmo eu tenha achado que por uma coisa boa foi falado para mim, eu julguei aquilo como voz de Deus. Não se iluda com bajulações das pessoas. Um dia as pessoas estão falando bem, no minuto seguinte as pessoas estão falando mal. Não se iluda com a voz do homem. Não queira holofotes do homem. Não queira elogio das pessoas. As pessoas mudam, as pessoas apenas querem, muitas vezes, saciar o seu ego. Então tome muito cuidado. A voz de Deus, ela é inconfundível. Nesse texto também nós vemos a voz do diabo. No versículo 21 ao 23, diz assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. No mesmo diálogo, nós conseguimos observar três vozes: a voz do homem, a voz do diabo e a voz de Deus. No mesmo diálogo, Jesus aproveita a inspiração recebida por Pedro para anunciar a sua missão. Então, nós primeiro vemos a voz do homem. Logo em seguida, Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos, então, quem eles dizem que é Jesus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, responde que ele é o Messias, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois que Jesus ouve essa declaração, ele fala sobre essa rocha edificarei a minha igreja e tal. E Jesus ali começa a falar sobre o seu plano redentor. E Pedro, numa mesma conversa, acaba falando depois: não, de modo algum vai acontecer isso com você e tal, Senhor, você não vai passar pelo sofrimento e tal. Mas nesse momento, então, Pedro, cheio de autopiedade, começou dizendo: não, Senhor, fique tranquilo, o Senhor não vai passar por isso. Ou seja, Jesus estava revelando a vontade soberana, a vontade perfeita de Deus, e Pedro: não, fique tranquilo, eu estou aqui, vai ficar tudo bem. Então, Jesus reconheceu que naquele momento Pedro estava sendo usado por Satanás e repreendeu imediatamente. Jesus, ele é muito categórico aqui quando ele diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalos, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são do homem. Engana-se quem pensa que o inimigo só fala coisas ruins. Para pensar. O que Pedro disse aqui, você não diria também para alguém, para uma pessoa: não, fica tranquilo,
a Bíblia fala aqui que Pedro começou a repreendê-lo. Talvez o ego, o coração de Pedro, depois de ter ouvido que aquela palavra foi inspirada por Deus, Pedro estava cheio ali de si, e a Bíblia diz que Pedro repreende, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum vai te acontecer isso. Então engana-se quem pensa que o inimigo só fala coisas ruins. Engana-se quem pensa. Essa semana eu estava falando com uma pessoa e ela disse, né? A gente tem a tendência a achar que o diabo é só aquela criatura vermelha com chifres, com tridente, mas não é. Engana-se quem pensa que o inimigo só fala coisas ruins. Engana-se quem pensa que o inimigo só vem de formas ruins. 2 Coríntios 11:14 diz: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E no fim dos tempos, o inimigo tem feito de tudo, meu irmão, de tudo, para enganar, para confundir, para dissimular. O inimigo tem feito de tudo. Eles entram muito de maneira sorrateira, eles entram com cuidado, e parece que eles jogam ali uma semente, uma bomba, e aquilo explode, e aquilo se torna uma briga, uma situação toda diferente. E uma das formas que o diabo mais usa, sabe o que é? É a dúvida. A gente viu essa semana aí, lançam uma situação, pessoas se posicionam, e aí acontece um escarcéu. O inimigo coloca dúvida. A serpente enganou Eva com que tipo de palavra? A serpente estava com uma arma ali: come essa fruta aí, que não sei o que, come essa fruta, senão eu vou soltar um veneno que vai te matar. Não, come essa fruta aí, experimenta, é de boa. Então, a serpente enganou Eva com palavras mansas, com palavras sedutoras, questionando as palavras do próprio Deus. Então, a voz de Deus, ela traz confiança, ela traz certeza ao nosso coração. Outro dia estávamos conversando com um casal, e a minha esposa, e a gente estava falando: galera, a voz de Deus, ela não traz angústia ao seu coração. A voz de Deus não tira a paz do seu coração. Muito pelo contrário, a voz de Deus traz paz, traz conforto ao nosso coração. Então, a autopiedade é uma grande forma de Satanás falar com as pessoas. Cuidado quando alguém disser: coitadinho de você, você não merece isso, você não nasceu para isso. Porque pode ser Satanás te incitando a deixar a sua cruz. Pode ser Satanás te incitando a você deixar os caminhos de Jesus. Eu vim para Jesus, eu estou passando por tudo isso, eu não mereço isso. Coitadinho de mim. Tome muito cuidado, meu irmão, com a autopiedade. A verdadeira voz de Deus te desafia a suportar a sua cruz todos os dias. A voz de Deus te desafia a negar-se a si mesmo. A voz de Deus te desafia todos os dias ao arrependimento. A voz de Deus te desafia todos os dias a perdoar todos aqueles que têm te ofendido. Você sabe quando o diabo tenta te enganar? Quando ele coloca dúvida, quando ele coloca palavras de autopiedade e quando ele faz só carinho em você. Não aceite dúvidas, não aceite autopiedade que vem do inimigo. E por fim, nós vamos falar sobre a voz principal, que é a voz de Deus. O versículo 15 ao 17 diz: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Então, Jesus faz uma pergunta: quem os homens estão dizendo que eu sou? E Jesus, logo em seguida, pergunta aos seus discípulos o que eles achavam ao seu respeito. E Pedro foi inspirado por Deus para dizer quem era
Jesus. Na mesma hora, Jesus, ele responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Na mesma hora, Jesus reconheceu: essa voz eu conheço, essa voz é de Deus, esse homem está inspirado pelo Espírito Santo e Deus está usando a sua boca para falar comigo aqui. E quando Deus fala por meio de alguém, nós sentimos algo extraordinário, nós sentimos algo que é sobrenatural. Quando você ouve a voz de Deus, é como eu disse na introdução, é irreconhecível, é inconfundível, você não tem dúvidas, é o Senhor. Hebreus 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meu irmão, isso significa, quando é Deus que está falando, tanto quem ouve como quem fala são penetrados profundamente pela voz de Deus. É como uma faca de dois gumes, como uma lança de dois gumes. E algumas características da voz de Deus são poder e majestade, traz paz ao seu coração, contraria a vontade do homem para anunciar a vontade de Deus, para anunciar a verdade de Deus. E, por fim, e a mais importante, ela sempre está de acordo com a palavra de Deus. Pastor, tem como ser voz de Deus e ser contrário ao que está na Bíblia? Claro que não, meu irmão. A voz de Deus não contraria a palavra de Deus. Isso aqui é a voz de Deus, é a palavra de Deus falando conosco todos os dias. Muitos cristãos, muitas pessoas não ouvem a voz de Deus, por quê? Porque estão desatentos, porque estão olhando as situações, olhando. Não é Deus que está em silêncio, e sim as pessoas que não estão ouvindo. E, meu irmão, assim como nós cantamos ontem aqui o louvor acho que é Eichela, diz: fala comigo. O Senhor fala conosco até quando está em silêncio. Até quando Ele não está falando, o Senhor está falando conosco. Deus, na sua multiforme graça, tem esse poder e essa criatividade. Não é Deus que está em silêncio. Não é Deus que não está respondendo às suas orações, meu irmão e minha irmã. E sim, nós que não estamos ouvindo, porque nós estamos esperando aquilo que nós queremos ouvir só. Porque nós estamos esperando aquilo que nós desejamos. Não seja um surdo espiritual por causa do pecado, por causa do tumulto de tantas coisas ao seu redor. Eu tenho um costume, quando eu vou em restaurante e eu estou com o pessoal, as pessoas começam a conversar e chega um momento que eu confesso, eu estou ouvindo tanta voz, é a mesa ali, aí começa um parabéns na outra, aí começa o garçom batendo colher, cantar parabéns, acontece uma situação ali a minha mente desliga. Porque às vezes são tantas vozes ao nosso redor e alguém pergunta: Lucas, o que está acontecendo? Pastor, está tudo bem? E eu penso: não, eu só estou aqui de boa, tentando pensar em outra coisa, porque a minha cabeça está começando a doer de tanta voz, de tanto barulho que está aqui ao meu redor. Muitas vezes a gente não está ouvindo também, porque tem tanta gente falando ao nosso redor, que a voz de Deus está ali falando conosco, está dando a direção, está falando para a gente seguir, está falando para a gente prosseguir, mas a gente não consegue ouvir, porque a gente está prestando atenção no parabéns, a gente está prestando atenção no vizinho ali que está conversando, a gente está prestando atenção naquela situação. Meu irmão, você quer ouvir a voz de Deus? Para ouvir a voz de Deus. Para conversar com Ele.
Se eu preciso conversar com alguém, eu vou mandar um WhatsApp, fulano, preciso conversar com você, e a gente vai sentar ali, e a gente não vai colocar um rock pesado para conversar. A gente vai conseguir conversar o quê? Liga aí no máximo um som metal. Você não vai conseguir ouvir aquela pessoa, você não vai conseguir falar com aquela pessoa. Então a gente precisa sentar, preparar um ambiente para conversar. Por que eu gosto tanto de tomar café? Eu falo sempre, vamos tomar um café? Porque é aquele ambiente, pessoas conversando, uma xícara de café, uma água com gás, um refrigerante, e aquilo traz um ambiente para uma conversa gostosa. Quantos cafés a gente não tem legais aqui na nossa cidade, que a gente pode fazer, receber aqui na igreja, um ambiente preparado para isso. E por que a gente não faz com Deus? Ontem eu saí aqui do culto desafiado, sabe? O pastor trouxe uma reflexão muito importante. Inclusive ele falou sobre essa parte aqui que diz assim: tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. É um princípio tão simples. Ele deu o exemplo. Se você paga a conta de luz e mesmo assim a CPFL vai lá e desliga a sua luz, como que você vai ficar? Você vai ficar, eu fiz tudo aqui que vocês estão desligando a minha luz. Da mesma forma, a nossa vida com Deus. Se a gente desligar o nosso relacionamento com Deus, como é que Ele vai falar? Não adianta só Ele ter feito a sua parte, nós precisamos fazer a nossa parte também. A Bíblia diz, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Meu irmão, eu não sei quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho. Ah, pastor, essa dor. Ah, pastor, eu não sei o quê. Meu irmão, se a gente parar para pensar, vamos ser bem sinceros, a gente nunca vai ter tempo para parar, a gente nunca vai poder fazer, a gente nunca vai conseguir, a gente sempre vai ter algo para fazer, a gente sempre vai ter uma desculpa para não servir, a gente sempre vai ter uma desculpa para não vir na igreja, a gente sempre vai ter uma desculpa para não fazer, a gente sempre vai ter. Mas a Bíblia fala que tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Meu irmão, convido você hoje, pare hoje, faça um tempo de oração, procure ouvir a voz de Deus. Pastor, eu fiz isso e sábado o Senhor não me respondeu. Meu irmão, continue, persista, seja constante com o Senhor. Não acho que o Senhor é uma lâmpada mágica, um gênio da lâmpada. Senhor, orei, fale. Senhor, fiz, responda. Senhor, dei, me abençoe. Meu irmão, não faça isso com o Senhor. Não seja um bajulador e não trate assim o Senhor. Busque a Ele com todo o seu coração, todos os dias da sua vida. E você todos os dias vai ter certeza que é o Senhor que está falando com você. Você já ouviu Deus falar com você? Não? Procure hoje, então, alinhar o seu coração, preste atenção e ouça a voz de Deus. Saiba reconhecer quando é o Senhor que está falando com você. Infelizmente, muitos hoje estão como Pedro. Ora, falam o que todo mundo está dizendo. Ora, são usados por Satanás para falar coisas. E ora, são usados por Deus. Por isso, é urgente, por isso é essencial reconhecermos a voz de Deus que fala profundamente ao nosso coração. E eu termino te perguntando, você sabe discernir quais são as vozes que você tem ouvido? Se é a voz de Deus, se é a voz do homem, se é a voz de Satanás? Peça ao Senhor que te dê discernimento e peça ao Senhor que fale ao seu coração. Amém? Vamos juntos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse dia, por esse tempo de reflexão na palavra do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse direcionamento tão claro acerca da tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que essa palavra possa encontrar o nosso coração, possa encontrar guarida no nosso coração e nós possamos te buscar com tudo que somos, com tudo que temos. E Deus, que nós saibamos reconhecer a tua voz quando é o Senhor que está falando ao nosso coração.
Em nome de Jesus, apaga todas as vozes da nossa mente, Senhor. Apaga todos os ruídos do nosso coração, para que nós possamos ouvir só o que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.